Boa tarde, senhoras e senhores. O Clube de Engenharia tem a satisfação de promover mais um encontro para falar sobre um assunto bastante atual e, para tanto, nós vamos fazer esse evento em 2 painéis. Nesse momento, o primeiro painel nós vamos fazer, estamos com a coordenação da nossa conselheira Kátia Fará, e nesse primeiro painel nós vamos, ajuda providencial, nós vamos falar sobre lei de autovistoria e imóveis inseridos na PAC. E o segundo painel, logo antecipando, nós vamos falar sobre a lei de autovistoria e imóveis tombados e preservados. São temas bastante importantes e nós lamentamos termos uma quantidade pequena, mas certamente temos uma qualidade grande na presença dos senhores. Um pequeno registro, queria lamentar a ausência da nossa conselheira Yara, que tem um problema de saúde, e nós desejamos a ela uma recuperação muito rápida. Aqui, do meu lado direito, tenho o prazer de estar aqui, que vai começar a palestra, o arquiteto urbanista, laureado arquiteto Ronaldo Foster Vidal, que trabalhou com Oscar Niemeyer na Argélia, certo? Tive companheiros, eu sou da velha guarda, companheiros que trabalharam lá na universidade, na Argélia. O calculista foi o nosso Bruno Contarini, e trabalha há mais de 20 anos em perícias judiciais. O Ronaldo Foster Vidal, ele é Foster. Eu queria tão somente já ficar sem delongas, porque atrasamos um pouquinho, e depois nós vamos ter, nessa primeira etapa agora, vamos ter o Cláudio Antônio Lima Carlos, que também, no momento oportuno, a gente fala do perfil dele, que é uma pessoa tarimbada, um arquiteto de valor, consagrado, tem com livros publicados, mas nesse momento nós queremos passar a palavra para o nosso palestrante, o Ronaldo Foster, que veio aqui atender o nosso convite, que nós muito agradecemos. Olha, quem agradece sou eu, ao Clube de Engenharia, a você e a Kátia, a oportunidade que estão dando a gente de bater um papo sobre esse assunto, que é bastante específico, quer dizer, os imóveis em áreas de preservação de ambiente cultural, mas é um tipo de segmento imobiliário que tem chamado muita atenção por várias razões. Primeiro, pela polêmica que causa junto aos proprietários, né? Os proprietários de um imóvel que são, de repente, surpreendidos por um decreto que obriga a congelar o imóvel do jeito que está, e, inclusive, também, de rebote, pega os vizinhos, né? Porque não é só aquele imóvel apacado que é congelado. E, em parte, também são congelados os imóveis vizinhos que ficam com o nome de tutelados pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, é um assunto que tem causado muita polêmica, tem causado processos judiciais, e é um dos itens em que a fiscalização da Prefeitura está mais atenta dentro do decreto, esse decreto mais novo que instituiu a autovistoria.
Então, não são só os prédios antigos, que sejam perto da orla marítima, não são apenas aqueles imóveis de área de interesse social, mas também esses imóveis apacados estão na mira da fiscalização da Prefeitura. Só lembrando, né, nós tivemos um decreto, uma lei estadual de autovistoria no início do ano, que precisava de uma regulamentação em cada prefeitura. Aí essa regulamentação veio em meados do ano, mediante uma lei complementar, agora não me lembro o nome, número é 126, alguma coisa assim, e depois o decreto específico regulamentando como será feito esse tipo de vistoria predial. E com um prazo muito curto. Teoricamente, quer dizer, pela lei, pelo texto da lei, expira agora no dia 31 de dezembro o prazo para todos os edifícios do Rio de Janeiro entregarem o aviso à Prefeitura de que foram vistoriados. Como é que é feito esse aviso? O síndico ou proprietário chama um profissional, arquiteto ou engenheiro, e costuma fazer uma concorrência. E, aliás, já estou maluco com essas concorrências. Já estou doido, já estou ficando, sabe, paranoico com essas concorrências. Mas aí chama um profissional, escolhe um, que vai então fazer um laudo, que eu vou depois mostrar para vocês, por um PowerPoint, como é que deve ser feito, em linhas gerais, esse laudo. Mas chama, o profissional vai, vistoria o prédio, se o prédio tem exigências graves, ele dá um prazo e avisa a Prefeitura. Quem manda o aviso à Prefeitura é o síndico ou o proprietário, tem um site na página da Secretaria Municipal de Urbanismo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, autovistoria. Você vai lá, clica, você é o proprietário, dá o CNPJ do teu condomínio, ou dá o seu CPF, dá o endereço, aí avisa, fulano de tal, engenheiro, arquiteto, CREA tal, RRT ou ART número tal, está dizendo que o prédio está bom. Aí eles recebem esse comunicado via internet, aí mandam um e-mail para o profissional, que então confirma ou não a informação. O sistema é esse. Pelo que vocês estão vendo, por essa rápida explicação de como é que é feito o procedimento na Prefeitura, no final das contas, a Prefeitura recebe 2 e-mails, um do proprietário, do síndico, e outro do profissional. E só. Não quer nem saber se tem laudo, se está escrito, o que deixa de estar escrito. Prefeitura, com licença, lava as mãos. Ela deixa toda a responsabilidade do assunto em cima do proprietário ou do síndico e do profissional. Se acontecer alguma coisa errada dali para frente, os dois vão parar na delegacia. Muito bem. Essa é a regra do jogo. Eu não sei hoje quantos prédios já mandaram esse comunicado. Eu já mandei 3 e vou mandar agora essa semana mais uns 2 ou 3. Eu não sei quantos a Prefeitura já recebeu. A última vez que eu soube tinha recebido 600 ou 700. Não sei hoje, dia 2 de dezembro, quantos já recebeu. Mas vamos supor que é óbvio que até o dia 31, nem 10% dos prédios vão estar regularizados. A princípio, eles podem multar. E aí que está o problema. O prazo é muito curto e eles podem, em tese, multar. Acredito eu que vai prevalecer um bom senso por parte da Prefeitura, que também eu acho que não pode bobear, dar uma de frouxo, sabe? Porque lá no Recife saiu a lei, deram uma de frouxo e a lei não colou. Ninguém fez.
Eu acredito que não é essa a ideia da Prefeitura do Rio de Janeiro, não é deixar correr frouxo. Porém, eu acho que ela tinha que ser mais razoável na questão do prazo e criar, isso até eu estava trocando ideias com o engenheiro José Schipper, do CREA, de propormos o escalonamento à Prefeitura, no sentido, o Schipper pensou por bairro. Eu falei, Schipper, eu acho que é melhor da seguinte maneira, vamos estabelecer um prazo de até 6 meses mais para prédios com mais de 20 anos na orla marítima. Depois, um prazo de 1 ano para prédios em costa. Por quê? Por que esse escalonamento? Esse escalonamento daria tempo dos profissionais se concentrarem nesses prédios mais perigosos e a Prefeitura estaria sendo rigorosa de um modo, vamos dizer assim, com um certo bom senso, né? Que é uma coisa que é muito importante no caso, né? A gente está numa lei nova, numa situação nova, tem muito síndico que nem sequer está sabendo o que é, tá? Tem síndico, antes de chegar aqui eu trazer um pouquinho, porque ligou um síndico para mim, mas você não precisa nem passar no meu prédio. Eu passei no prédio. O prédio dele é um prédio da Concal, que tem pouco mais de 5 anos de habites, padrão alto, de alto luxo. O cara está dizendo, não passa aqui que eu te pago um dinheirinho para você me dar o ok. Eu falei, moço, eu não vou fazer isso. Eu conheço prédios, mesmo novos, excelentes construtores, que às vezes têm problemas. Então, eu não vou fazer esse esquema com você, nem com ninguém. Mas isso é para explicar para vocês como é que o negócio está em cima do laço. E está Deus nos acuda nesse último mês, né? E dentro desse contexto, que são todos os prédios do Rio de Janeiro, tem também os imóveis chamados apacados, que são os imóveis preservados ou tutelados, ou parcialmente tombados. Tem um colega que deve estar chegando aí que vai explicar melhor como é que é essa legislação, como é esse tipo de prédio. Mas eu posso adiantar para vocês o seguinte, são prédios que pelas características e por um conjunto de fatores assim meio obscuros, as pessoas acham que tem que ser preservado. Uns querem porque tem um botequim em que o Vinícius de Moraes foi cantor, outro porque é um prédio bonitinho da década de 30, que é simpático, outro é uma casinha numa rua em Ipanema, é a última casa dessa rua, vamos preservar. Então, é esse tipo de imóvel que é objeto dos decretos das APACs. O primeiro decreto, na verdade, não foi uma APAC, foi o início da APAC, foi já há bastante tempo, foi o Corredor Cultural aqui no centro do Rio de Janeiro, que criou a defesa de todos esses sobrados aqui na região do Saara e aqui mesmo na Rua do Ouvidor, e também lá embaixo na Rua do Mercado. Em outros lugares mais, né, aqui do centro do Rio de Janeiro. Esse foi o primeiro decreto. Esse tipo de legislação, eu não sei se vocês sabem o que é uma carta patrimonial. Carta patrimonial, só para quem não souber, é um documento feito por entidades internacionais e governos em reuniões que acontecem periodicamente sob o patrocínio da Unesco. Então, a primeira carta patrimonial nem tinha a Unesco ainda, foi feita em Atenas, é a Carta de Atenas, que deu a primeira base de preservação de imóveis tombados. Mas no caso das APACs, não se trata de nenhuma igreja barroca, não se trata de nenhum forte do século XVII, não se trata de nenhum casarão do barão de café do século XIX, que são
esse tipo de imóvel que era previsto de ser preservado ou tombado na Carta de Atenas de 1931. Esses imóveis apacados já vêm de uma outra carta patrimonial que foi numa reunião que aconteceu na Itália, em Veneza, em 1964. Lá os especialistas, arquitetos e restauradores e museólogos e pessoas ligadas à cultura se reuniram, assim como tinham se reunido antes em Atenas, para definir quais os rumos a tomar na área da preservação cultural. E por esta carta, aqueles imóveis que eram considerados de segunda ou terceira categoria, em termos de arquitetura ou em termos de história, passaram a guardar um certo lugar dentro dessa carta, na qual as entidades, então, aconselhavam os governos a preservarem trechos de rua ou pequenas comunidades com imóveis que não eram tão importantes, tá? Em termos de arquitetura ou em termos de importância histórica ou alguma coisa assim, apenas por uma série de conjuntos de fatores, vamos dizer assim, porque são um conjunto agradável de uma determinada época, entendeu? Uma coisa assim. E os governos passaram a fazer, então, em nível não federal aqui no Brasil, porque federal é mais sério, em nível estadual e nível principalmente municipal, esse tipo de preservação. Tá? E o que acontece? A partir de 1964, depois que foi a Carta de Veneza, ainda havia a Carta de Burra. Burra, para quem não sabe, é uma cidadezinha na Austrália. Não fiquem pensando coisa feia, tá? A Carta de Burra e a Carta de Machu Picchu, que também desenvolveram esse tipo de posição. Se vocês forem, mesmo em países que não têm praticamente quase nenhum monumento arquitetônico, como os Estados Unidos, hoje em dia você já encontra trechos de rua, como por exemplo em Washington, perto da Avenida M, onde tem prédios maravilhosos lá, eu encontrei uns prédiozinhos de 2, 3 pavimentos antigos do início do século XX, preservados, viram umas coisas, entendeu? Eles, por exemplo, conservaram um conjunto de meia dúzia ou de 8, assim, em série na rua, né? Que fica ali como era Washington em 1915, entendeu? É um exemplo disso. A ideia aqui do corredor cultural é exatamente essa. Você passa ali na Buenos Aires, você tem uns trechos que a Buenos Aires está com a mesma cara que seria em 1918. Né? Então, a ideia é essa, de criar um ambiente cultural. É por isso que esse nome, a área de preservação de ambiente cultural, é uma coisa desse tipo. Tá? São imóveis que não têm uma importância arquitetônica especial nenhuma. Apenas o que os caracteriza é que retrata uma época, retrata uma situação que foi do passado, até às vezes não muito remoto, e que são preservados. Esse tipo de imóvel, ele não é totalmente tombado. O tombado mesmo, você não pode mudar nem a maçaneta, tá? Se você pegar uma igreja como o Mosteiro de São Bento, você não pode trocar nem a maçaneta, tá? Tem que ficar lá como era a maçaneta do século XVII e XVIII. Quebrou, vai no ferreiro e reproduz, e coloque de novo, tá? Mas o imóvel apacado não é assim. Ele basicamente você restaura as fachadas e o telhado. O resto por dentro você pode trabalhar à vontade, tá? É claro que é uma intervenção na propriedade. E nesse aspecto, eu quero só lembrar a vocês que estão me escutando que o certo, na verdade, isso é uma desapropriação indireta, né? Vamos ser
bem claros e objetivos, isso é uma desapropriação parcial do imóvel. No exato momento que você congela o imóvel, se você, por exemplo, congela uma casa em Ipanema que tem 2 pavimentos ou 3 pavimentos, com uma área de 200 metros quadrados, um terreno de 200 metros. Lá eu não me lembro exatamente qual seria o IAT de um terreno de 200 metros quadrados em Ipanema, mas que você poderia construir 600 ou 700 metros quadrados. Então o cara fica com aquela casa congelada em 200 metros quadrados. Em outros locais do Brasil, que existe esse tipo de legislação, o governo não desapropria integralmente e dá uma contrapartida que não é apenas a isenção do IPTU. Dá uma contrapartida da seguinte forma: olha, você está com uma casa em Ipanema que vai ficar congelada em 200